Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de feminino, a gente vai falar de adolescência, a gente vai falar de mulher, né? Vai falar de uma série de coisas que a gente precisa refletir aqui, principalmente sobre a religião. Gente, o filme Crescendo Juntas é o filme que a gente vai comentar aqui hoje. É um filme adorável de se assistir, é uma delícia de assistir. Conta a história de uma menininha, né, pré-adolescente, entrando na pré-adolescência ali, daí vai falar de todos os problemas dessa pré-adolescência. Mas antes de eu começar a falar sobre esse filme, deixa seu like aqui para gente, segue a gente no canal Tatiana Benites aqui no YouTube. E você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, ou se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também entra aqui no canal, segue a gente, deixem comentários, gente. Cada vez que vocês deixam um comentário, o YouTube entende que é um programa relevante. E daí ele entrega também esse programa para outras pessoas. Então, dá seu like, deixa aqui seus comentários. Vocês já assistiram esse filme? Se vocês assistiram, o que vocês acharam? Né? E deixa para a gente também dicas de próximos filmes ou próximas séries que a gente também pode comentar com vocês, tá bom? Então, antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, trazer para vocês aqui o Damião para passar a ficha técnica do filme. Vamos lá, Tati, mais uma sessão Pipoca Espiritual. Hoje, Crescendo Juntas. É o filme que tem como data de lançamento 28 de abril de 2023 nos Estados Unidos. A diretora é Kelly Fremon, 1 hora 46 minutos de duração, uma comédia, um drama. Detalhe, o título em inglês é Are You There, God? It's me, Margaret, significa você está aí, Deus? Sou eu, Margaret. Esse é o nome em original. Olha só, você está aí, Deus? Sou eu, Margaret. E aqui no Brasil ficou a tradução Crescendo Juntos. O longa é baseado no livro com o mesmo nome, escrito por Judy Blumet. Em Crescendo Juntas, Margaret tem 11 anos, quase 12, e as dúvidas dela que tenta entender as dores do seu crescimento. Aí, muda-se para uma nova cidade, começa a contemplar tudo sobre a vida, a amizade, a adolescência, e ela conta com a mãe Bárbara, que oferece, olha, muito legal, o apoio amoroso à avó Silvia, que está ali tentando encontrar a felicidade na próxima fase da sua vida, e a garota nunca sentiu afinidade com nenhuma religião, mas acredita e ora por Deus à sua maneira e com as suas palavras. Questões de identidade, de lugar de cada um no mundo e do que dá sentido à vida e o universo feminino do filme Crescendo Juntas, Tati. O filme é uma delícia de assistir, é uma graça. As mulheres vão se identificar muito, né? Porque por causa dessa fase da adolescência e tudo mais, conta todo aquele princípio de todos os dramas femininos que a gente tem que viver. Mas antes da gente começar a comentar um pouco mais, fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar aqui a nossa vinheta. Agora que a gente já passou a nossa vinhetinha, está na hora da gente fazer a nossa análise espiritual do filme Crescendo Juntas. O Damião já falou aí o nome do filme, né? Que o filme original chama Are You There, God? It's Me, Margaret, né? Então, eles colocaram é um nome grande, então acho que no Brasil eles deram essa reduzida aí, ficou Crescendo Juntas, né?
mas o nome original tem muito mais a ver com o que é mesmo que eles querem falar do filme, né? Que é sobre essa questão de se Deus está ouvindo ela, né? Então, a Margaret, ela é uma pré-adolescente, né? 11 anos, e daí ela está passando por aquela fase, ela passa por uma fase de mudança de casa, que já é terrível nessa fase, né? E daí ela precisa se readaptar, se adaptar a uma nova escola, novos vizinhos, novos colegas e tudo mais. Mas ela tem a sorte de ter uma vizinha que é ativa, já chegou lá, então logo no começo, quando ela chega na casa nova, ela já conhece alguém, né? Bom ou má, ela já conhece alguém. Mas ela pelo menos já tem uma amiga para pegar, para ir para a escola, né? Para brincar e tudo mais. E para viver essa fase, né? Porque a gente precisa entender que nós temos várias fases na nossa vida, né? E que tudo é fase, né? Tudo vai passar. Então, ela vive a fase da infância num outro local, daí ela vai para uma nova cidade, longe da avó. A avó morava com ela, era uma avó muito presente, e ela tinha muito apoio da avó, então ela sente muita falta dessa figura materna também da avó, né? Liga bastante, mas ela tem esse apoio da avó paterna. Ela não conhece os avós por parte de mãe e não sabe por que disso, né? Mas depois ela vai descobrir mais para frente no filme que é por causa de uma besteira, gente, uma besteira, né? E é por causa de coisas ligadas à religião, né? Então aí a gente vai pensar qual é a importância disso na nossa vida, né? Tem tantas coisas que acontecem por causa da religião, tantas guerras que acontecem por causa da religião, né? E será que isso vale a pena? Tanta coisa que acontece em nome de Deus, né? Colocando Deus ali no meio, e que não vale a pena, né, a gente pensar nesse tipo de coisa. Bom, o filme fala, nessa fase, né, da pré-adolescência, que ela precisa crescer, ela está crescendo, é uma fase nova, e daí é uma fase de descobertas, né, assim como para os meninos, para as meninas também é uma fase de descoberta, e para as mulheres é uma fase difícil demais, né? Porque tem a questão da menstruação, né? A questão do corpo, da modificação do corpo da menina, a questão de, né, querer um namoradinho, de paquerar, de saber como é que é isso, né? Então a menina ela já começa a ver o mundo de outra forma, a conversar sobre outras coisas, né? Apesar de ter ainda aquele fundo infantil, né? De querer brincar, de querer participar, e ela entra em vários conflitos ali, né? De por que, que o corpo de uma muda e o meu não, por que, que a outra pessoa tem isso e eu não tenho, e muita gente passa por isso em muitas fases, em vários ciclos, entra de novo nessa confusão mental, né? De por que, que um tem, o outro não tem, por que, que ele passa por isso agora e eu não estou passando, né? Então é muito interessante ver essa mudança e ver como os adultos tratam essa questão junto com as crianças também, né? E com toda essa mudança que ela tem, essa mudança de escola, vem à tona a questão também da religião. Por que todo mundo, né, tem uma religião, ou tem que ter, né, essa imposição social aí, né, que tem que ter uma religião, e ela não tem. E um professor questiona ela, né, a respeito disso. E ela fala, não sei, não entendo, não quero, né? E ele fala, bom, então você precisa descobrir. Você precisa, então, descobrir quais são as religiões, descobrir, né?
para que lado você pode ir e tudo mais. E é interessante isso para ela, porque ela tem um lado do pai, que é judia, e o lado da mãe, que é católica, mas ela não conhece nenhum dos lados das religiões, e ela vai descobrir que ela não conhece os avós por causa dessa briga sobre religião. Olha que triste, uma criança de 11 anos que não conhece os avós por causa de uma discussão sobre religião, né? E daí ela vai descobrindo aos poucos, né, durante o filme, o que será que é melhor para ela, né? O que será? Quais são as religiões que existem, né? E daí eu questiono sempre o pessoal do espiritismo, por que você não leva o seu filho para o centro, né? Mas eu acho que isso é uma questão que a gente precisa levar para os centros espíritas, né? Eu acho que é uma questão que a gente precisa levar para a nossa vida, de porque as outras religiões levam as crianças nos templos, nas igrejas, fazem com que as crianças se iniciem, né, desde cedo com isso, e depois, claro, depois que a gente cresce, a gente escolhe, gente, né? Mas eu acho que a gente precisa de um princípio espiritual. Acho que a religião também não é, eu acho que a religião não é tão importante, né? Mas eu acho que esse princípio espiritual, né, não importa o rótulo, a gente precisa, né, descobrir quem é Deus, saber a história de Jesus, né, saber esses bons exemplos, esses bons passos, né, e pessoas que a gente pode seguir com esse exemplo, né, Damião? Sim, Tati, concordo plenamente contigo, porque e o filme traz essa reflexão, a decisão de levar ou não os filhos a um centro espírita. Aí, antes, deixa eu dar um passinho atrás. Eu, como menino, sempre gostei de um filme chamado Summer 42. No Brasil, a tradução é Houve uma Vez um Verão. E esse filme, ele falava do universo masculino, ali, do universo juvenil masculino. Aí é aquilo, compra de um preservativo, abraçar uma menina. E neste filme, Crescendo Juntas, adorei aí trazer o universo feminino. É a compra do absorvente, o primeiro sutiã, a menstruação. Aí, falando em menstruação, me lembro de Rita Lee, né? Mulher é um bicho esquisito, todo mês sangra. E o filme apresenta a pergunta: devo levar meu filho a uma religião? No nosso caso, ao centro espírita? E a resposta é sim. Os pais devem oferecer uma possibilidade. Se depois ele quiser mudar ou prosseguir, foi colocada no coração uma semente de amor. Agora, também é importante que os pais e responsáveis, né, compreendam que igualmente devem se educar ou se evangelizar, pois a palavra convence, é aquela história, né, Tati? O exemplo arrasta. Não adianta ser uma pessoa do centro e outra em casa. Educar é criar hábitos, é transmitir valores, é religar a criatura a Deus, Pai e Criador, e colocar sentimento nos corações e combater as más tendências trazidas pelos espíritos de outras existências. Esse conjunto de definições também nos leva a um conjunto de ações em que se insere a evangelização promovida pelo Centro Espírita. Nela, crianças, adolescentes e jovens entram em contato com os princípios espíritas, tais como a existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade entre o mundo material e o mundo espiritual, lei de evolução, ensinos muito profundos que revivem o cristianismo primitivo, alicerçando virtudes que geram a paz de consciência, a felicidade, o amor ao próximo e a prática da caridade. E o filme também fala, né? A Tati estava falando ali das pessoas que brigam por religião, né? Olha, o filme aí tem só um detalhe, né? Que é interessante isso, né? Por muito tempo, a autora do livro, né? A Judy Blume, ela não permitia a adaptação do livro para o cinema, para fazer filme, nada disso. Entretanto, a opinião dela mudou quando a diretora Kelly Fremont prometeu ser fiel à história. Como resultado, a Judy, a autora, gostou tanto da adaptação que considera até o filme melhor que o livro. E em Crescendo Juntas, sua mãe sendo cristã e seu pai judeu,
ela nunca sentiu afinidade com nenhuma dessas religiões, mas acredita e ora por Deus da sua maneira. Porém, a garota está desconfortável com a falta de uma filiação religiosa. Através de um trabalho escolar, que a Tati estava falando, ela opta por estudar as diversas crenças religiosas na esperança de que uma delas a agrade. E ela desiste, né, Tati? Dizendo que religião só traz conflitos. As pessoas brigam por religião. Gente, que triste. As pessoas brigam por religião. Não que esse seja um filme religioso, ele não é. Mas o Deus com quem ela conversa é uma ajuda às suas angústias, às suas incertezas, às suas alegrias e provações, com as quais tantas meninas e mulheres podem se identificar. E o filme fala de uma realidade, a intolerância religiosa, que tem a ver com o desrespeito. E quando uma determinada pessoa ou grupo toma a sua religião como superior à dos demais e não respeita a do outro, quando isso acontece, gente, estamos vivendo um momento de fanatismo religioso que não é bom. Olha, aqui no canal, né, do YouTube Tatiana Benítez, a gente fala muito, a Tati defende muito. Precisamos, sim, compartilhar o amor, colocar o amor em prática. Tati, mais amor, por favor, né, Tati? Por favor, né? É uma questão de respeito, né, gente? Se a gente conseguir respeitar a religião do outro, a gente já está dando um grande passo. Não importa a religião que o outro tenha, não importa que a gente respeite, assim como a gente quer ser respeitado, não é? Nossa lição não é que a gente tem que fazer para os outros o que a gente gostaria que fizessem para a gente? Então é isso, né? A gente vai fazer para os outros, vai respeitar os outros dentro da religião deles, porque nós gostaríamos que eles respeitassem as nossas. Aí você vai falar, mas não me respeitam. Ok, mas isso é uma coisa dele, não é uma coisa sua, né? O seu lado você tem que fazer, você tem que praticar. Então, o filme, ele fala de uma família que se desfez por causa de uma briga por causa de religião, né? E, poxa, que triste, a menina não conhece nem os avós, porque eles têm religiões diferentes e os avós não aceitavam que a filha se casasse com um judeu, né? Então, é muito triste a gente ver, e daí, assim, com esse trauma, os pais falaram, bom, a gente não vai ter religião nenhuma, a nossa filha não vai conhecer religião, porque eles ficaram tão traumatizados com isso, que então a menina não conhecia nada, não conhecia nenhuma religião, não frequentava nada, não se falava sobre esse tema em casa, então ela nem sabia nada sobre os avós, nem sabia nada sobre isso, por quê? Porque o trauma deles era tão grande para falar sobre isso, por causa dessa briga. Tem um desenrolar ali, né, legal no filme, né, tem um desenrolar no filme sobre essa briga, sobre essa discussão, né, mas que vem, vem muito essa questão da intolerância, né, por que a gente não pode tolerar que o outro pense diferente? Ai, mas eu sou superior, quem disse? Quem disse que a nossa é melhor, que a gente sabe mais? Quem disse que alguém tem que ser superior, que alguém tem que saber mais? Então, a gente precisa, gente, se educar, né? Para ser gentil com as pessoas, para ser educado com as pessoas, mesmo elas pensando diferente, mesmo nós pensando diferente delas, né? E tudo bem se as pessoas se sentem superiores a nós. Não tem problema. Contanto que a gente tenha respeito, né? E que a gente saiba que, poxa, a gente tem a nossa razão, eles têm a deles e tá tudo bem, né? E a gente não precisa discutir por causa disso, a gente não precisa perder uma amizade por causa disso, a gente não precisa entrar num conflito por causa disso, a gente tem guerras até hoje por causa disso, né? Então é muito triste
esse tipo de discriminação, né, de intolerância. Quando a gente fala de livro, eu lembrei de um livro que não é um livro religioso, mas é um livro que se chama A Viagem de Théo. Esse livro eu li por causa de um estagiário meu que falou, Tati, eu leio esse livro, eu só lembro de você. E daí eu falei, nossa, mas por que ele me contava a história? Eu falava, gente, eu acho que eu não vou me interessar pelo livro. Mas mesmo assim, eu comprei o livro, ou ele me deu o livro, eu não lembro. Não, acho que eu comprei, de tanto ele falar. E daí é um livro que mexeu muito comigo, se chama A Viagem de Théo. É um livro que fala de diversas religiões, mas é uma história de uma menininha que fica doente, uma tia que, para tentar curar o menino, vai levando o menino em todas as religiões para ver o que ela consegue de cura, né? Então, ela vai conhecendo as diversas religiões em diversas partes do mundo. E é muito bacana, né? Isso me fez lembrar, quando eu vi o filme, me fez lembrar desse livro, né, que não tem nada a ver a pegada de um e de outro, mas é uma recomendação muito boa. Foi um dos melhores livros que eu já li. E eu acho importante, o que me deixa muito claro nesse filme, né, porque, na verdade, a menina, ela ora para Deus. Na verdade, ela faz a pergunta, que é o nome do filme original, né? Ela fala, Deus, você está aí? Você está me ouvindo? Né? Sou eu, a Margaret, né? E daí ela começa a falar, ela começa a conversar, que é o que a gente precisa fazer. Quantas vezes você já conversou com Deus assim? A gente não precisa falar Deus, poder superior, não sei o quê, palavras bonitas e tudo mais, né? A gente pode falar como se ele fosse nosso amigo ali do lado da gente, né? E ela conversa com ele, né? Ela fala, ai, faz isso para mim, me olha aqui, tá? Ela pede algumas coisas para ele, né? E é muito bonitinha a história, porque apesar dela não ter uma religião, ela fala com Deus, ela acredita em Deus, mesmo os pais não terem ensinado nada disso para ela. Então é por isso que eu falo que a religião ela não é importante. O importante é a nossa religiosidade, é a nossa espiritualidade. Então por isso a gente não tem motivos para ficar discutindo com alguém a questão religiosa, porque a religião ela foi criada pelos homens. E, na verdade, a religião ela foi criada pelos homens para dividir, não para unir. E a gente precisa se unir. Né? Então, se cada religião visse que quantas coisas a gente tem em comum, a gente se uniria pelo que a gente tem em comum. E não se dividiria pelas coisas que a gente tem em contra, né? Então, essa reflexão que eu acho que é mais forte no filme é que a gente precisa começar a incluir as crianças no nosso contexto religioso, espiritual, né? Então, quando eu falo muito de que tem que levar as crianças para o centro, é porque tem que levar as crianças para o centro. Se você é espírita, se você frequenta o centro, por que você deixa o seu filho em casa? Ai, mas porque lá não tem atividade para criança. Tá, na igreja também não tem. E as crianças vão do mesmo jeito. Né? Elas aprendem a ficar quietinha ou ouvir o padre, ou ouvir o pastor. Né? E daí, com o tempo, o centro pode ir crescendo, pode ter mais crianças, e pode ter uma atividade para criança, pode ter uma pessoa responsável lá, uma evangelização infantil, que graças a Deus muitos centros têm, né? Para os jovens também, porque, não, mas chegou a ser jovem, não sei o que, ele não quer mais ir. Não, ele tem que ir. Uai, enquanto você tem autoridade, você tem que mandar. Não, mas eu não quero ir, vai. Né? Tem uma história de uma pessoa que eu conheci em Minas, e ela falou que ela obrigava o filho a ir na mocidade, né? Porque o menininho fez toda a parte quando era pequeno, e depois na mocidade ela falava, não, você vai. Ele falou, mas hoje eu não quero. Eu falei, não, você vai, você vai. E ele hoje é adulto, e daí um dia ela perguntou para ele, falou assim, você acha que eu fiz mal? Né, porque veio essa questão aí, né, no centro e tudo mais. Aí ela falou assim para ele, você acha que eu fiz mal em te forçar a ir para o centro, né, quando você era mais novo? Ele falou assim, não, mãe, foi a melhor coisa que você fez,
porque muitos dos meus amigos foram para outros caminhos, e eu, com os valores que eu tinha, eu não aceitava aquilo. E hoje eu sou quem eu sou por causa disso. Então, acho que isso serve de reflexão, né, Damião, para os pais, para as pessoas que têm aí crianças pequenas e que isso pode influenciar, né? Sim, olha que lindo, né, essa parte, né? Trazendo essa parte tão próxima, né? Olha, eu sou o que sou porque eu aprendi. E é isso que a gente comenta, né? Levar a criança é oferecer essa possibilidade dele conhecer, dele e se integrar a uma religião. Se depois ele quer seguir, ou se ele quer escolher outra coisa, você, de novo, é aquilo, fez a sua parte, o quanto é importante, e é o que a gente está comentando, que você faz, que possamos fazer a nossa parte. E aí no filme, né? Estamos falando com você hoje de Crescendo Juntas, o filme aqui na Sessão Pipoca. É lindo ver ela fazendo as preces e as orações dela, e aí a gente para perceber, né? Que ela pede para Deus e ela, como nós, né, queremos no nosso tempo, e não no tempo de Deus, e é do jeito que a gente quer. Quantas vezes isso acontece, né, Tati? E precisa da maneira que precisa ser. A frase não é a gente que quer, e sim o que precisamos. Reflete a visão da doutrina espírita, que enfatiza a importância da caridade, da evolução espiritual, e não apenas dos nossos desejos individuais. Dentro deste contexto, o Espiritismo busca atender às necessidades de desenvolvimento moral e espiritual, mesmo que isso signifique ir além das preferências pessoais. Portanto, a frase não é o que a gente quer, e sim o que precisamos, ressalta que a doutrina espírita busca atender às necessidades da evolução espiritual, mesmo que isso implique superar os próprios desejos e limitações. A caridade, o amor ao próximo e o trabalho em prol do bem-estar dos outros são vistos como caminhos essenciais para o crescimento e a felicidade, tanto nesta vida quanto na vida futura. Questão 167 de O Livro dos Espíritos. Kardec indaga aos instrutores espirituais qual a finalidade da reencarnação, e respondem eles: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E sem isso, onde estaria a justiça? E é tudo no tempo de Deus, mas o quanto é importante, né, Tati, que a gente possa estar fazendo, vendo das cenas no filme, ela ali fazendo suas orações, pedindo algumas coisinhas, e que algumas depois pode até se arrepender, né, Tati? Quantas vezes, né, a gente já se arrependeu de coisas que a gente pediu, né? Tanto é que falam, né, tem que aprender a pedir, né? É verdade, a gente precisa aprender a pedir, mas tudo no nosso tempo, né, também. Ela era só uma pré-adolescente de 11 anos, e o filme também fala de resignação, né? Fala sobre a resignação dos avós, das pessoas que têm que refletir sobre as coisas que eles fizeram, né? Dos pais, né? Da mãe que se afastou dos pais por causa disso, e fala, né, da questão da menina, né? Uma menininha de 11 anos que tem ali influência de umas amiguinhas, tem influência de um, tem influência de outro, e que daí ela também chega à conclusão de que ela pode falar não, de que ela pode tomar as próprias decisões, de que ela tem que tomar as decisões, que ela tem que escolher um lado de vez em quando, né? E ela consegue ver que ela tem esse poder, né? Então eu acho muito bonito, porque ela consegue ver que, mesmo com 11 anos, ela consegue tomar a decisão de, tá, eu quero ir para tal religião ou não, né? Eu quero entender como é que funciona e eu tenho o direito de escolha. Todos nós temos o direito de escolha, né? Mas a gente precisa mostrar para as crianças, mostrar para os pré-adolescentes, para as crianças, quanto nós somos adultos e sabemos, né? A gente também tem que tomar as rédeas de fazer isso, né? Como adultos. Mas o filme é uma graça, gente. Assistam, porque vale muito a pena. E vale a pena essa visão, essa discussão sobre a religiosidade, sobre a espiritualidade desde pequenos, né?
Gente, é isso. A gente fica por aqui. Na próxima semana, a gente se encontra de novo para fazer uma nova reflexão e a gente se encontra aqui. Gente, beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.